Dito isso, então, eu quero refletir com vocês hoje num texto que tem me inquietado durante essa semana, que é Hebreus capítulo 1. Eu quero compartilhar com vocês a carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 9, e nós vamos ler só a primeira parte do versículo. É bem simples. É uma citação de um salmo, Salmo 45. Hebreus, capítulo 1, verso 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: amas a justiça e odeias a iniquidade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado por este culto, obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos salva, mantém a nossa salvação e nos dá a oportunidade de nos reunir como comunidade para vir celebrar o Teu nome, Deus. E na celebração o Senhor faz questão de nos falar, o Senhor quer ministrar as nossas vidas. E eu sei, Senhor, que a Tua palavra quer falar aos nossos corações mais essa noite, Senhor. A nossa igreja, Senhor, e de todos aqueles que essa palavra vai alcançar, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, que Teu Espírito Santo esteja revelando a Tua palavra, e que haja edificação na Tua igreja, e que a glória seja para o Teu nome, Pai. Que pessoas aqui nessa noite conheçam um pouco mais ao Deus que nós servimos, se dediquem um pouco mais ao Deus que nós servimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Hebreus 1:9. Amas a justiça, mas odeia a iniquidade. Texto forte, né? Pesado, difícil de lidar. Mas eu queria refletir com vocês, como sempre gosto de fazer antes da gente começar a pensar no texto, na questão sobre essa balança do bem e mal. Essa questão que rege a humanidade, o que é bom e o que é ruim, o que é de Deus e o que é do diabo, o que eu devo e o que eu não devo fazer, que caminho eu devo andar. Essa questão do bem e do mal é uma questão que não é algo só da nossa atualidade, isso vem junto com a geração desde as primeiras pessoas que foram criados por Deus e colocados nessa terra. Eles eram bons, eles conheciam só a parte boa e o bem, e entra o pecado na história e eles passam a ser conhecedores agora também do mal, participantes do mal. Então, dali em diante começa essa dúvida, o que é bom, o que não é, o que é de Deus, o que é do diabo, o que eu tenho, o que eu não tenho o que fazer. E esse é o mundo que nós vivemos, Há algum tempo atrás eu estava falando aqui sobre o mundo que nós vivemos. Não é um lugar fácil de viver, né? Por causa disso, porque o mal está presente, mas o bem também está presente. Então, como é que a gente vai lidar com essas duas questões? Porque dentro da sua vida, você que está aqui nessa noite, também tem essas dúvidas. O que é bom, o que é ruim, o que eu posso, o que eu não posso, o que é de Deus, o que é do diabo. E a gente vive então muitas vezes nessa neura de dividir o bem e o mal, de ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa má. A propósito, você é conhecido como uma pessoa boa ou como uma pessoa má? Não responda, por favor. Mas as pessoas que te conhecem, aquelas que te conhecem mesmo, que sabem se tu gosta de café com mais leite ou com menos leite, com açúcar, aquelas pessoas que conhecem mesmo a sua vida, você é conhecido como por essas pessoas? Uma pessoa boa, de virtudes, uma pessoa querida, que as pessoas gostam de estar perto de você, ou você é uma pessoa intragável? Como é que você se qualifica? Como é que as pessoas que estão perto de você olham para você e dizem o que você é? Isso é uma questão legal para a gente responder, porque nós estamos lendo um texto que diz que quem é este que ama a justiça, mas odeia a iniquidade? Deus.
Então, nesse texto, a gente percebe algo que é muito interessante você perceber também nessa noite. O Deus que nós servimos odeia uma coisa: a iniquidade. Agora, o que é iniquidade? Aí eu anotei aqui. Iniquidade está associado a um ato de ser mal, injusto e perverso. A iniquidade, uma pessoa iníqua, ela transgride as leis morais e éticas, sem qualquer tipo de ressentimento. Uma pessoa iníqua ou a iniquidade está normalmente relacionada com o ceticismo e a falta de caráter. Tudo isso está por trás dessa palavra iniquidade. Então, injustiça, perversidade e maldade. Tudo isso está dentro da palavra iniquidade. Outra, ceticismo, falta de fé. Dentro da palavra iniquidade. Segundo a Bíblia, iniquidade é um indivíduo, o ser iníquo é um indivíduo que está acostumado com o pecado sem se arrepender. Conhece alguém assim? Algum cara que é crente ou que diz que tem Jesus como Salvador, mas ele está acostumado com o pecado, ele peca deliberadamente e ele não se arrepende do seu pecado. Por isso que a Bíblia diz que tem pessoas que têm raiz de iniquidade dentro de si. Não consegue se arrepender, não consegue olhar para aquilo que ela faz e entender que aquilo está matando não só ela, mas o outro também. Iniquidade é um ser que está acostumado a pecar, não se importa com as consequências do pecado e nem sente vergonha de cometer o pecado. Este é um ser iníquo. Agora, iniquidade tem a ver com pecado e com impossibilidade de se arrepender desse pecado ou de sentir vergonha desse pecado. Eu acho que é razoável Deus odiar esse tipo de coisa. O que você acha? Mas o texto diz que ele ama a justiça. O que é a justiça? O que significa justiça? Esse é um termo que vem do latim justitia, que significa que é o princípio básico da ordem social. Princípio base da ordem social através de preservação dos direitos de todos. Deus ama a ordem social e onde é preservado o direito de todos. Por isso que ele ama a justiça. E a justiça é um termo usado para fundamentar uma questão legal. A lei é justa ou não, às vezes. A dos homens não, a de Deus é justa. Então a palavra de Deus está dizendo que Deus ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Então o Deus que nós servimos odeia uma coisa e ama uma coisa. Ele ama a igualdade para todos, o direito de igual para todos, o direito de todo mundo comer, o direito de todo mundo ter uma casa, o direito de todo mundo ter meio de transporte, o direito de todo mundo ter saúde. Deus ama, isso não é socialismo, isso é Bíblia. Não estou falando aqui de política, estou falando do evangelho da graça de Deus, do amor de Deus, do Deus que nós servimos. Ele ama a igualdade e o direito de todos, sem acepção de pessoas. O cara é o fulano, então ele senta no banco da frente. Então Deus ama uma coisa e odeia outra coisa. Agora, a questão é que se Deus odeia a iniquidade e ama a justiça, o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Você já parou para pensar nisso? O que Deus amar
a iniquidade, a má justiça e odiar a iniquidade, o que isso tem a ver comigo? E é isso que me inquietou quando eu estava pensando neste texto. Por quê? Porque esse texto tem a ver com a minha vida. Por quê? Ele está dentro de um bloco, e se você for estudar o livro de Hebreus, tu vai ver que o autor, a intenção de Hebreus aqui, neste capítulo 1, é formar na cabeça de um povo que era judeu cristão, ou seja, era um povo religioso, que já tinha Deus como seu Senhor, e formar na cabeça deles que Cristo era maior do que qualquer outra ordem de hierarquia. Então, dentro dessa formulação para a igreja entender quem era esse Cristo, ele começa a citar algumas palavras do Antigo Testamento, que eram palavras que a gente chama de messiânicas, que apontavam para Jesus. E quando ele cita o Salmo 45, se você abrir a sua Bíblia, Salmo 45, versículos 7 e 8, você vai ver que é os mesmos versículos que estão aí no 8 e 9. Ele só cita o Salmo 45. Por quê? Porque aquele salmo estava se referindo ao casamento de um rei e a honra de um rei. E o autor aos Hebreus pega isso e fala que aquele salmo estava falando do Senhor Jesus. E quando ele fala que ama a igualdade para todos, a salvação para todos, o direito de todos, e odeia o perverso, o injusto, aquele que não consegue, aquele que é sepulcro caiado, é aquele religioso que ele diz, vocês são raça de víbora. Ele odeia, ele não consegue. Então, esse texto está falando da pessoa do Senhor Jesus e o que tem na personalidade de Jesus Cristo, aquele que encarnou. E ele vai falar então o que Deus representa na pessoa de Jesus Cristo. Eu acho maravilhoso que Deus odeia tanto o mal. Presta atenção agora. Deus odeia tanto a iniquidade, tanto a maldade, que ele teve que vir e morrer para destruir esse poder. E ressuscitar para que este poder não tivesse mais domínio sobre a minha e a sua vida. Por isso que ele odeia ao ponto de vir e morrer. Ele odeia ao ponto de enviar Jesus para ser morto, para salvar o pecador desgraçado que era eu, que era você. Então ele odeia tanto que ele dá um jeito de se fazer carne para destruir o poder satânico da maldade e da iniquidade, que também é a mesma coisa. Então, o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Tem a ver porque nós dizemos que somos cristãos. Se nós somos cristãos, nós temos a pessoa de Jesus dentro de nós. E se nós temos a pessoa de Jesus dentro de nós, nós amamos aquilo que Jesus ama e odiamos aquilo que Jesus odeia. A pergunta que eu faço é: o quanto você ama a justiça? Porque quando ama, a palavra ama aqui, não é apenas um sentimento de, ele me deu uma flor e está tudo bom. Amar é entrega. É desejo de estar junto, é desejo de fazer parte. Quem ama a sua esposa aí? Levanta a mão. Alguém não vai levantar, né? Quem gosta de estar perto da sua esposa aí? Levanta a mão. Sabe por que você gosta de estar perto dela? Porque você ama ela. Quem aí sustenta a sua esposa? Quem aí é sustentado pela esposa? Tem uns 2, 3, né, também. Então, assim, quando a gente ama, querido, a gente quer estar perto e a gente quer se doar por essa pessoa, quer fazer parte dessa pessoa. Alguém já disse que depois que você casou, você começou a ficar parecido com seu cônjuge? Alguém já te disse isso, não? Tá parecendo o fulano agora já. Quando você ama, você quer estar junto, você dá a sua vida por aquela pessoa, não é assim? Quem ama seus filhos aí? Quem gosta de ver o filho com febre, com dor, agonizando? Você não se colocaria no lugar do seu filho? Por quê? Porque tu ama. Quando a gente ama, a gente quer por perto. Quando a gente ama, a gente dá a nossa vida por aquilo. E Deus ama tanto a justiça que Ele deu a vida dele para que a justiça fosse feita.
E nós, quando recebemos a Jesus, nós somos identificados com Jesus e as pessoas têm que olhar para nós e ver essas pessoas que também amam aquilo que Jesus ama, mas também odeiem aquilo que Jesus odeia. Jesus odeia a perversidade. E essa palavra perversidade tem a conotação sexual. Um ser perverso tem a ver com imoralidade. Não vou entrar neste campo. Quando você odeia uma coisa, você gosta de praticar e está perto dessa pessoa ou dessa coisa que você odeia? Por exemplo, você é flamenguista. Aí o cara te dá uma camisa do Vasco. Aí tu pega tu flamenguista, tu pega aquela camisa e beija e diz, ai, como eu gosto disso aqui. Como faz bem para mim. Ou tu pega e usa de pano de chão. Fala a verdade, crente. Pano de chão, porque tu odeia o Vasco. Tu quer que ele, né? Ou o corintiano, dá um leite da Parmalat. Agora não é mais a Parmalat, né? O patrocinador do Palmeiras. Dá a camisa do Palmeiras pro corintiano. Ou dá do Corinthians pro palmeirense. Ele vai abraçar a camisa e dizer, ai, que presente maravilhoso, obrigado. Ele vai querer usar ela o tempo todo, certo ou errado? Errado. Ele quer distância da camisa do cara. Claro, eu estou ilustrando aqui com coisa idiota, que é de time. Eu amo os vascaínos, mas desejo que eles se convertam. Amo, porque Jesus me amou, eu era perdido, e eu conheci Jesus. Por isso que eu amo os vascaínos. Então, eu estou ilustrando com coisa tão besta, porque quando a gente fala dessas coisas bestas, a gente consegue entender qual é a realidade que está por trás disso. Quando a gente odeia uma coisa, a gente não quer nem chegar perto. Agora eu pergunto, será que nós, discípulos de Jesus, estamos parecidos com esse Jesus que ama a justiça e odeia a iniquidade, ou inverteu os valores hoje? O que vocês acham? Eu, quando olho, não aqui para a igreja, porque a nossa igreja é tudo santo, né? Todo mundo vai para o céu e todo mundo ama a justiça. Mas quando eu olho para o mundo evangélico aí fora, eu digo, Senhor, alguma coisa está errada. Adultério dentro da igreja. Roubo dentro da igreja. Mentira dentro da igreja. Sonegação de imposto dentro da igreja. Injusto, mal, perverso. Pessoa dentro da igreja que tem prazer de ver o outro morrendo. Dentro da igreja. Mal. Deus abomina a maldade. Deus odeia a morte. Ele não suporta. Tanto é que ele destruiu ela. Jesus ressuscitou, destruindo o poder da morte. Deus é vida. E aí eu olho, muitas vezes, para crentes, para gente que diz que é de Deus, que diz que é de Jesus, e tento buscar a evidência de que eles de fato amam a Deus e colocam a Deus acima de todas as coisas, e que eles são parecidos com Deus, que eles amam tanto a justiça, a igualdade, que eles dão a sua vida pelo outro. E às vezes eu acho falta disso no meio da igreja. E quando eu olho para algumas pessoas, eu consigo ver muito mais indícios de iniquidade, pessoas que não querem se arrepender do pecado. Sabe que tem aquele pecado, tem prazer naquele pecado, mas não desiste do pecado. Iníquo. Agora, como que eu sei, pastor, a partir da palavra de Deus, fazer um filtro da minha vida, ver se eu amo a justiça ou eu amo a iniquidade? Mateus, capítulo 25, e vai ser projetado aqui. Mateus 25,
versículo 1 em diante, o que diz? Abra a sua Bíblia. A partir do verso 16. Desculpa, a partir do verso 31, né, Vini? Foi o que eu passei para ti. Então tá certo lá. Mateus 25, 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á no seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Para que ele vai fazer isso? Para ele filtrar, para ele ver quem vai para o céu, quem não vai para o céu, quem ama a justiça ou quem ama a iniquidade. E aí como é que vai ser o critério? Olha lá, colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. O que mais que diz? Verso 34. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe está preparado desde a criação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu fui preso e vocês foram me visitar. Então os justos perguntarão: Senhor, quando fizemos essas coisas? Ou quando tivemos fome, com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e lhe acolhemos? Ou necessitado de roupas e vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade. Ao que vocês fazem a um dos menores irmãos, a mim fazem. Então ele lhe dirá aos que estão à sua esquerda. E o que o rei vai dizer para aqueles que estão à esquerda? Malditos! Eu odeio. Malditos! Apartem-se de mim para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando que vimos com fome, sede, estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixam de fazer a alguns desses pequeninos, também a mim deixam de fazer. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Como saber, pastor, se eu amo a justiça ou se eu amo a iniquidade? De qual lado você estará no dia do julgamento se fosse hoje? Porque a prática disso é a ação do povo de Deus para com o outro. A primeira questão para a gente fazer o scanner da nossa vida e saber se a gente é parecido com Jesus e ama o que Jesus ama é Mateus 25, 31 ao 46. Coloque esse scanner na sua vida e responda para você mesmo de que lado você estará se o juízo fosse hoje. Eu tive fome, você me dá de comer, ou você diz não tenho? Eu tenho frio e você me aquece, ou você diz não estou nem aí, cada um com seus problemas? Por isso que Deus ama a justiça. Por quê? Porque Deus não suporta ver alguém necessitando de alguma coisa e não repartir a sua vida com o outro. A dor do outro é a minha dor. É isso que Jesus está falando. Isso é vida de ovelha. A ovelha não consegue olhar para o outro e ver ele sofrendo e não fazer nada.
Ele não consegue ver o outro com uma necessidade básica. Querido, é a necessidade de comida e de bebida que Jesus está falando. É necessidade de roupa. E Jesus não está falando aqui de assistência social. Jesus está falando aqui de suprimento para as pessoas viverem. Isso é uma igreja que demonstra que ama este perdido igual Jesus ama. A igreja que demonstra amor é uma igreja que sai de dentro das quatro paredes e começa a atender o povo que está necessitado. Porque quem precisa de justiça, querido, é o injustiçado. Quem precisa de justiça é aquele que tem fome, que tem sede, que não tem roupa. É isso, esse é o scanner que a gente tem que colocar na nossa vida para saber se a gente está de acordo com o perfil do nosso Jesus, do nosso Senhor. Eu sou amante da justiça de Deus ou eu amo a iniquidade? Ao povo de Deus cabe também odiar toda forma de iniquidade. Só que Deus odiou, e o que ele fez com a iniquidade? Ele se deu para vencer o poder dela. Muitas vezes a gente vai dizer, então beleza, pastor, já que quando a gente vê agora então aquelas pessoas que amam a iniquidade, a gente vai começar a matar elas. Não é isso que Jesus manda fazer. Existe só uma arma que vence o ódio do mundo. Eu tenho falado isso várias vezes. Que arma é essa? O amor. Só uma. Deus odeia o perverso, o injusto, o maligno, mas ama, e ama ao ponto de dizer: entrem benditos de meu Pai, o céu está preparado para vocês. Irmãos, é glorioso tu entender que quando a partir da tua vida tu começa a servir o outro, e consequentemente aquela pessoa entende Deus. Mas tem como alguém conhecer Deus através de um agasalho, através de um copo d'água? A Bíblia diz que tem. Pastor, mas eu não consigo ver, meu querido. Para você ver esse tipo de coisa, você precisa fazer o que a Bíblia manda tu fazer. Olhar para o mundo que tu vive e fazer essas coisas que está aqui em Mateus 25. É a ação na prática de quem ama que demonstra amor para com o outro. Beleza, esse é o primeiro. E o segundo, como que eu faço, pastor, para saber se eu amo a justiça ou se eu odeio a iniquidade? É como você trata com a sua própria vida. Colossenses capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo 3. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, já que vocês agora são a igreja do Senhor, como vocês agora diz que amam a Deus e que andam nos caminhos do Senhor, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Ele está falando da salvação, do dia que a gente já foi aceito. E Ele disse: pode entrar. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena que tem em vocês. E o que é da natureza terrena que tem em nós, que faz a gente ser iníquo ou não? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Eu acho fantástico esse texto que ele coloca ganância e idolatria. Ganância aqui tem a ver com o sentimento de ficar rico descontroladamente. O negócio é só ganhar, ganhar, ganhar. Ele coloca isso como idolatria. Por que será, né? Porque Jesus disse que dinheiro sem Jesus é mamon, se torna um demônio, se torna um Deus na vida da pessoa. Então, ganância, que é a idolatria,
É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus aos que vivem na desobediência. O que é uma pessoa desobediente? É o cara que sabe o que tem que fazer, mas não é. É o cara que sabe que precisa se arrepender do pecado, mas não se arrepende. Ele é desobediente. É o cara que enfia o dedo na tomada para ver se dá choque. E aí ele toma o choque, aí ele diz, não, é mentira, eu vou botar de novo. E ele vai e toma choque de novo, daqui a pouco ele fica viciado em choque. Eu preciso pegar energia. Vem a ira de Deus sobre aqueles que vivem na desobediência, verso 7. Aos quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Pastor, crente pode falar palavrão? Pode, a ira de Deus vai vir sobre a sua vida, fica tranquilo. A Bíblia está falando isso, não sou eu, é só você ler Colossenses. Mas agora abandone todas essas coisas, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado no conhecimento à imagem do seu Criador, parecido com Jesus. A gente está sendo formado. Então o segundo scanner que você tem que fazer não é só como você age com os outros, é como você lida consigo mesmo, dentro do seu ser. O quanto você luta contra o pecado que tem dentro de você. O quanto você luta pelo desejo de injustiça que tem dentro de você. O quanto você luta com o desejo incontrolado, por exemplo, da sua vida sexual, da sexualidade do seu corpo. Ou você luta contra isso, ou você deixa se satisfazer e satisfaz os desejos da carne. O como você luta no dia a dia com o ganhar grana, com o ganhar dinheiro, como você administra as suas finanças. Se é com santidade, com temor do Senhor, como uma vida que ama a justiça, ou tem a ver com um ser perverso que não quer nem saber de Deus. E ele fala, abandone essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente. Abandonem. Isso não faz parte daqueles que amam a justiça. Isso não faz parte daqueles que são parecidos com Jesus. Por quê? Porque aqueles que são parecidos com Jesus não têm mais a ira de Deus sobre a vida deles. Então, queridos, a palavra de Deus está dizendo em Hebreus que o nosso Deus, Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E isso faz parte da igreja de Jesus. Nós temos que amar as mesmas coisas que Deus ama e odiar o que Ele odeia. E como eu vou fazer para entender que eu estou amando ou não o que Deus ama? Leia Mateus 25, do 31 ao 46, e depois leia Colossenses capítulo 3, para você entender se você de fato está se colocando dentro desse padrão que é o padrão que a gente diz que é ser crente hoje. Mas o que me parece é que quando uma pessoa diz que é crente, não tem muito esse padrão. Porque não interessa o jeito que ele vive. Não interessa, o que interessa é que ele venha à noite no culto, o que interessa é que ele venha trazer o dízimo, o que interessa é que ele seja legal com o pastor, o que interessa é que ninguém se mete na vida dele. Não, o que interessa, querido, é se nós estamos dentro do perfil que o nosso Deus tem. Nosso Deus é esse Deus que está no mundo e se manifestando no mundo através da minha e da sua vida. E o que eu e você temos que fazer? Nós temos que ser parecido com o nosso Deus no mundo de hoje. Se o mundo é mau, querido, é porque a igreja está deixando de ser boa. Porque onde tem uma igreja que é a presença de Deus na terra, tem menos injustiça, tem menos maldade, tem menos imoralidade sexual, tem menos maneira indecente de falar.
Quando a igreja de Deus está presente, o Deus da igreja está presente. E como que o Deus da igreja está presente no mundo? Ele vê e assiste ao mundo, ele assiste o próximo, ele vai de encontro ao próximo, ele se mantém puro ele mesmo, porque ele sabe que as pessoas estão olhando para ele querendo ver Deus nele. Agora eu pergunto, quanto de Deus as pessoas do mundo estão enxergando na sua vida? Ou eles só enxergam um religioso? Ou eles só enxergam... Queridos, essa palavra é que para você acordar que nós estamos num mundo mau. Nós somos aqueles que levantam a bandeira de Deus e diz: nós vamos acabar com a injustiça. Aonde eu tiver, não tem mais quem sofra. Foi esse o sentimento que me deu ontem quando a gente passou no acidente. De ver aquele pai chegando e olhando aquele filho moído dentro do carro e dizendo: eu não sei o que fazer. E eu abracei aquele homem e disse: cara, não tenho o que fazer, mas eu quero te dizer que a Igreja Batista da Paz, ali no Cruzeiro, ela está à sua disposição. O que o Senhor precisar, nós vamos fazer. O que o Senhor precisar, nós vamos fazer. Me dá teu WhatsApp. Fiquei até as 4 da manhã falando com aquele pai no WhatsApp. Ah, mas não estou nem aí, eu estava bêbado, bateu. Querido, a dor dele é a minha dor. Eu tenho que fazer parte dessa família. Não foi por acaso. Não é por acaso que as pessoas que sofrem chegam perto de você. Você tem que ser um sinal de Deus na vida das pessoas. Mas sabe por que você não consegue ser um sinal de Deus na vida das pessoas? Porque você não tem Deus na sua vida. Porque quando você tem esse Deus que ama a justiça e se incomoda em ver o cara passando fome e não tem como tu ser indiferente. É isso, o que Deus quer é uma igreja triunfante, que venha para o culto e o culto seja celebrante, que seja ativa na sociedade, mas isso tem que ter a imagem de Deus expressa na vida dos crentes da igreja. Querido, não é o pastor que tem que ser legal, é você que tem que ser legal. Não é o pastor que tem que visitar, é você que tem que visitar. Não é o pastor que tem que ser santo porque vai pregar domingo à noite. Irmãos, isso é coisa do mundo, isso é coisa do diabo. O cara, agora eu tenho que me santificar. Eu e a Vanessa estávamos vendo uma série. Aí aconteceu lá, coisa de série da Netflix. E aí deu o caos total. E aí a menina ia se preparar para levar a palavra à noite, na igreja. Aí ela estava com o namoradinho lá, e sabe o que acontece com essas meninas e namoradinho, sem os pais por perto? E o cara começa com a mão para cá, a mão para lá. Ela disse: não, agora não, porque daqui a pouco eu vou pregar. E aí depois pregou e no outro dia teve a festa. E aí a mão para lá, boca para lá, e aí eu digo: olha, parece alguns crentes. Não, hoje eu não posso pecar porque eu vou para a igreja. Hoje Deus o livre eu pecar porque vai ter ceia. Querido, é um estilo de vida parecida com o de Jesus. Isso é santidade. É isso que é ser parecido com Jesus. É isso que é amar a justiça e odiar a iniquidade. Que sejamos uma igreja parecida com o nosso Senhor, amém, queridos? E que sejamos essa igreja que seja resposta para aqueles que sofrem nesse mundo, amém? É isso que eu quero ser. É por isso que eu sou pastor, é por isso que eu vim para São Bento, é por isso que eu pastoreio essa igreja, é por isso, porque eu acredito nisso. Eu acredito numa igreja que seja sal e luz da terra, que seja luz no mundo. Eu acredito numa igreja que aonde as pessoas da igreja chegam, não existe mais desigualdade. Todo mundo é de todo mundo e não tem mais essa, o cara tem dinheiro, eu não tenho, então eu não faço parte. Não, todo mundo faz parte. O cara que tem muito é para dividir, o cara que tem pouco não é para ficar pedindo. E é para todo mundo cuidar de todo mundo. É de todo mundo sofrer a dor de todo mundo. Irmãos, isso a gente está chamando aqui na igreja de relacionamento discipulador. A gente está falando de viver a essência que é o nosso Deus. É isso. É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Essa é a Igreja Batista da Paz que nós queremos ser. Um sinal de Deus em São Bento do Sul. Aonde você estiver, eles possam dizer: lá vai um cristão.
As marcas de Cristo estão nele. Aquele cara é santo, não porque ele anda com a Bíblia embaixo do braço e fica falando para todo mundo entregar a vida para Jesus e vai para o inferno. Não, o cara é santo porque a gente vê santidade nele. A gente vê na vida dele. Eu sei, eu fui atingido por ele. É isso que Deus espera de nós, querido. Deus não espera uma igreja religiosa que venha domingo à noite, pague o dízimo. Meu Deus, quanta heresia. Que mané pagar dízimo, querido. Deus não é teu patrão, tu não deve nada para Deus. Eu tenho que pagar o dízimo atrasado. Querido, não paga dízimo atrasado. Dízimo é oferta de gratidão. Eu sei que é difícil, às vezes, isso ser desconstruído na nossa cabeça, porque a gente se acostumou tanto a ser religioso, ser parecido com esse povo que Hebreus foi escrito para desconstruir um Deus legalista. Hebreus foi escrito, querido, para desconstruir na cabeça do povo um Deus legalista. E para construir na cabeça deles um Deus justo, verdadeiro, que se chama Jesus Cristo. E é isso que fala as cartas aos Hebreus. Esse Jesus, ele é poderoso sobre todos. E é isso que nós queremos para nossas vidas hoje. Amém, querido? Fique em pé no seu lugar.